quais os pontos de atenção para evitar um quadro depressivo em crianças? E daí eu vou acrescentar, além do quadro depressivo, o quadro de ansiedade também, né? Porque eu vejo muito isso pela minha filha. Eu tenho uma filha de 6 anos e de vez em quando a gente vê algumas coisas, assim. Então, desde do entendimento do sentimento, de falar sobre o sentimento, explicar, porque as crianças não sabem se comunicar, não sabem falar estou triste, estou frustrado, eu não quero isso, né? Então é muito difícil. Inclusive esse entendimento da questão da própria criança e o respeito com a infância é algo que a gente tem, a geração anterior ainda tem mais, mas a nossa geração vem tentando entender, né, e ter cada vez mais esse respeito com a infância, entendendo algumas coisas. E daí eu quero trazer para você essa pergunta de como identificar, né, esse quadro depressivo, como fazer. Vou ler de novo a pergunta do seguidor. Quais os pontos de atenção para evitar um quadro depressivo em crianças? E daí um quadro depressivo e de ansiedade também. Na infância e na adolescência, muitas vezes, a gente não vai ter um quadro depressivo tão clássico como a gente imagina, né? Aquela depressão mais melancólica, aquela pessoa que fica sem energia, sem motivação para nada, nada tem graça. Na criança e na adolescente, geralmente a gente pode ter quadros de irritabilidade, explosões, de enfrentamento, é, medo, choros. Às vezes, tem a criança, dependendo da faixa etária e também dependendo da gravidade do quadro, pode voltar a fazer xixi ou não conseguir mais controlar o cocô, entende? Então, sim, geralmente se eu quero perceber um quadro, eu vou orientar que os pais, os cuidadores, estejam sempre atentos a mudanças de comportamento abruptas ou inesperadas, né, nessa criança. Mas se a gente está falando de prevenção, que eu acho na pergunta ele usou a palavra prevenção, o que a gente pode fazer é justamente o que você falou, dar um ambiente de acolhimento e estimular essa criança a falar sobre como ela se sente, né? A gente não aprende sabendo disso e vai ser durante essa troca que a gente vai aprender. Então, se eu tenho uma família que reprime os meus choros, os meus sofrimentos, em vez de me estimular a falar sobre eles, talvez eu tenha um pouco mais de dificuldade de controlar a minha raiva quando eu for maior, eu tenha um pouco mais de rigidez, o que pode me gerar um quadro de ansiedade, né? Nas crianças também, eu acabei não falando sobre os sintomas, ainda é muito comum perda de produtividade na escola, né? Dificuldades de atenção, dificuldade de dormir, né? E tudo isso são reflexos. Sempre que uma criança muda de comportamento, de uma forma principalmente assim, muito abrupta, que não seja uma coisa que vai gradativamente com o tempo acontecendo, a gente tem que ter atenção e aí, de preferência, levar num psiquiatra infantil para poder ele avaliar ou num psicólogo que tenha formação. Inclusive, a Natália, acho que pela neurociência deve saber também muito falar sobre esse tema, né? Não, acho que nesse tema nem tenho tanto a agregar, porque eu não sou tão especializada no infantil. Mas é isso, né? A criança ela não vai reagir como adulto. Isso para qualquer diagnóstico. Tanto que a gente usa muito desenho, né? A gente tem que mapear e usar outras ferramentas para diagnosticar uma criança, porque ela não vai falar, não vai chegar falando, né? Então, acho que isso é sempre... A gente vai ter que ser meio criativo e os pais têm que estar sempre muito atentos a qualquer mudança de alteração de comportamento, mudança ali de personalidade. Putz, nunca fez isso e agora está fazendo. Alguma coisa está acontecendo. Com certeza, né? Vamos investigar e se precisar de ajuda psicológica ou psiquiátrica, tem que partir para esse lado.